Hello, good evening, folks. Have one live student here. Always happy to have people watching it. And you guys who are watching the recorded class. Quem está assistindo a aula gravada também. Última da semana, finalização, uma aula importante. Lembra, né? Um vídeo uma semana. Então, depois, amanhã, se puder, faz lá um depara, né? Ver o quanto você conseguiu memorizar. E hoje eu facilitei o seu trabalho. Olha só. Facilitei assim, tá? Eu trouxe minha sugestão aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Porque eu coloquei, então, ó, para a gente poder já se localizar, tá? Coloquei o highlight de vocabulário da parte 4, ou seja, do dia 4, desse último trechinho, desses últimos segundos que a gente vai cobrir hoje. E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, Video Main Vocabulary. Então, de tudo que a gente viu, tem bastante coisa, né? Se você for dar uma olhadinha depois lá, né? Lembra? Método IP lá no YouTube. E aí você consegue procurar pelos nomes das aulas, né? Pelos nomes dos vídeos. Então, esse aqui é o Eight Secrets to Success. Ou você só vê lá a playlist, vai na sequência. E aí, sempre embaixo do vídeo tem a lista de vocabulário, né? De cada um deles. Então, tem bastante. Agora, o que eu sempre falo que é importante fazer? Selecionar, né? Você não vai conseguir levar tudo da aula, mas você tem que ter esse olhar clínico de escolher o que você quer levar, porque daí você vai dar mais atenção, vai escrever, vai colocar em algum lugar, na aula vai tentar incluir. Na aula de conversação tem muita gente que faz isso, eu vejo, né? Que consegue fixar vocabulário porque se força a usar. É isso, tá? Tem que ser assim. Aqui eu coloquei os que são os mais diferentes, né? São usados, mas a gente não vê sempre. Então, coloquei aqui, talvez você pode dar uma atenção para esse vocabulário específico, tá bom? Mas a gente vai ver no final da aula, finalzinho da aula, depois do vídeo. Agora, vamos vir para cá. Tem quatro, na verdade, três, né? Que aqui é pronúncia. Então, tem três vocabulários que eu fiz de highlight aqui na parte 4. Então, já vamos iniciar, tá? Vamos dar sequência. A primeira já conhecemos, né? Would, I would say. Mas por que eu coloquei aqui? Porque nem sempre o would vai entrar exatamente nesse sentido. Deixa eu ver se tem alguém. Ah, there is one more student coming in. Nem sempre vai ser esse sentido daquele iria, né? Ah, eu falaria, eu diria. Aqui é só uma maneira de você falar a sua opinião, né? Só que em vez de você falar I think, or sei lá, I reckon, my opinion is, I'd say. So what do you think about it? I don't know. I'd say it's quite difficult to think about that, or it is a very difficult situation to talk about. Então, é só uma outra opção, tá? De você não quiser falar I think all the time, I'd say, que é bem comum. E até em pergunta, né? Às vezes em reunião, qual que é a sua opinião? Ou o que você diria, né, ao pé da letra? Nesse caso aqui, nessa situação, what would you say? Right? Então, coloca aí como um sinônimo, né? Aí uma outra opção para I think, né? Nesse caso que a gente está vendo aqui. Aí ele usa bucks também lá no vídeo, né? Nesse trechinho que a gente vai ver juntos. E aí o bucks, ele tem esse sentido de grana, né? Dinheiro, então money. Uma maneira mais casual de falar é esse bucks. I have 10 bucks. Do you have any bucks to lend me, for example? Que então money, bucks. Aqui failure, que vem de fracasso, né? Então ele tá falando muito ali de sucesso, várias palavras relacionadas a success, e aqui o oposto dela que é failure. Failure que a gente muitas vezes vê como uma coisa ruim, e na hora a gente sofre, claro, né? Mas colecionar failures para chegar onde a gente quer chegar. Tem que passar por muita coisa difícil, né? Difícil para chegar no sucesso. Não é tentar um pouquinho e já achar que vai conseguir, né? Assim como o inglês, tem muito aluno que vem, né, tem muitos alunos vêm de outras escolas, às vezes até com trauma e acha que não vai conseguir, que não deu certo. É o processo, né? O processo, às vezes, não é linear, não é fácil, mas insistindo a gente chega lá. So, failures are important in the end, don't you think? What would you say? E o último que eu coloquei aqui, ó. Então, vocês viram, né? Que aqui no Pronunciation Patterns dessa semana inteira, eu só deixei um para garantir que vocês vão lembrar disso. A gente vê alguns, né, aí juntos durante as aulas.
Esse aqui foi o da semana. Então, tem um pronunciation hack aqui para você focar, né, lá, treinar o seu olhar. Então, aqui, ó, lembra que a gente viu? Quando o N tá pertinho do T, assim como nessas palavras, ó, e T vem nesse vídeo, teve bastante. Então, eu posso falar internet ou internet. Vai lendo mais alto comigo? Aqui fica plenty ou plenty, que é muito. Aqui dentist ou dentist ou dentist. Então, sempre que tem essa sequência do NT, o T fica mudo. Interesting ou interesting ou interesting, né? Mantendo o T. Interview. Interview. Lá atrás ele falou, né? No comecinho lá do vídeo, ele falou interview. Aqui ele já fala, vamos checar juntos, tá? Mas ele já fala interview. Então, de novo, né? São maneiras de falar. Mas se você tiver com o olhar já treinado, né? Com o ouvido treinado, quando alguém fala um dentist, você não fica boiando, né? Você entende do que a pessoa está falando. Então, o grande highlight dessa semana de pronúncia foi esse the NT sound, tá? Daqui a pouquinho a gente vai chegar mais uma vez nesse último pedaço. Tá bom? Então, esse foi o conteúdo pré-aula, tá? O vocabulário pré-aula. Daqui a pouco a gente volta aqui para fechar com o vocabulário da semana e a estrutura também da semana. Cool? Here we go. Let me. Então, 8 Secrets to Success, ele tá lá dando, né? Falando sobre todos os segredos, né? Lá atrás, no vídeo que ele estava falando, que ele juntou as pessoas para entender, né, quais são os passos. E a gente tá aqui, não só. Qual é o número que a gente tá? Nem sei, vamos ver. Vou voltar um pouquinho para a gente poder lembrar o que ele falou antes. A gente estava mais ou menos depois do mom. Tá, deixa eu colocar daqui, ó, para a gente poder lembrar. Let's see. Serve. Sherwin Newland says it was a privilege to serve as a doctor. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires. And the first thing I say to them is, okay, well, you can't serve yourself. You got to serve others something of value, because that's the way people really get rich. A gente foi até aqui, certo? Então, que essa é a maneira que as pessoas realmente ficam ricas. Ideas. Headster Bill Gates says, I had an idea. Aí lembra, as pessoas que fazem, né, que participam do TED, eles chamam aqui de TEDsters. Então, o TEDster, Bill Gates, só says, né? Ele diz, I had an idea. Então, desses 8 segredos é ideias, né? Vamos ver que ele vai falar sobre ideias aqui, let's see. E aqui, ó, só a questão de pronúncia, vamos ver mais uma vez. Ideas. Headster Bill Gates says, I had an idea. Aí já vimos algumas vezes, né? Então, o D normalmente tem um som parecido com o T, e daí na junção, né, lá consoante vogal fica com som de R. Isso no inglês americano. Mas assim, se for no inglês sempre tem junção, tá? Isso aqui é padrão. Pode ser o sotaque canadense, australiano, americano. Vai ter junção de consoante vogal para falar. Que daí, se fosse britânico, manteria ali, né? Não had an idea. E aí muda um pouco a maneira como fala, mas ainda assim junta. Agora, o inglês americano em si tem essa questão de colocar um som do R. Então, I had an idea. Sem pausa. Consoante vogal, não tem pausa. I had an idea. I had an idea. Ok? Tive uma ideia. Let's see. Headster Bill Gates says, I had an idea. Founding the first microcomputer software company. Founding the first microcomputer software company. O que eu vou trazer aqui para a gente poder lembrar, essa questão aqui, tecnicamente, o nome disso, né, dessa pronúncia é schwa. Eu demorei anos. Eu lembro na faculdade eu fazia, o pessoal, a pessoa vai, o som do schwa, som do schwa. E eu não entendia o que era esse schwa. E aí, eu tenho a minha adaptação para esse nome, que depois de muito tempo eu entendi, que é falar aquele cama, porque é exatamente o som do c, desse cama. Então, pensa na palavra cama e traz para cá o som, ó. Computer, company. Padrão, então, começa com CO. Eu tenho esse som do schwa, que é, lembra mais fácil? Cama. Cama, computer. Cama, company. Cama, communication. Então, fundando a primeira
Microcomputer, empresa de software de computadores. Ok? Let's keep going. I'd say it was a pretty good idea. Aí foi daqui que eu extraí esse I say. Então, I'd say it was a pretty good idea. Eu diria, né? I think it was a pretty good idea. Tá vendo? Então, quando a gente tá numa conversação, a gente tá numa reunião, por exemplo, que se usa muito I think, I think, I think, de novo, uma outra maneira de sair desse vocabulário, tá? De não ficar tão repetitivo. Soa bem avançado, bem legal de usar. I'd say. What would you say? What would you say? Tá? What do you think? Alright? Então, aqui também, né, esse pretty britânico manteria, né, o som do T. Então, pretty idea. E aqui também, eu sei que vocês já sabem, mas às vezes a gente acaba ficando muito no very, né? Very good, very interesting, very nice. E aí também tem outras palavras, né? Tem outros intensificadores que a gente consegue usar. O que mais que teria aqui? Tem o very, tem o pretty, certo? Que tá aqui, porque além de bonita também é um intensificador. Eu poderia falar very good ou pretty good. Mais um. O que você lembra aí? Very good, pretty good, really good. Seria um outro para poder usar também, tá? Então, aquela história, vai dando uma variada, né? Vai usando esse acervo de vocabulário, vai gastando esse inglês. E aí ele junta aqui também de novo, ó. Let's see. I'd say it was a pretty good idea. Olha lá, tá vendo? Pretty good idea, pretty good idea. And there's no magic to creativity and coming up with ideas. Aí vem, and there is no magic to creativity in coming up with ideas. Vamos ver de novo? Vamos fazer um shadow aqui. Vou tocar, ou vamos ouvir ele falar e você repete em voz alta, tá? Quem puder. Magic to creativity and coming up with ideas. It's just. De novo, one more time. And there's no magic to creativity and coming up with ideas. It's just. Good, you. And there's no magic to creativity in coming up with ideas. Yes, então aqui esse there's, there is, there are, mas também tá vendo uma outra maneira de usar, porque né, eu poderia falar there isn't magic, certo? Mas também tem essa outra possibilidade de colocar um no na afirmativa. There is no magic. There is no people here. There is nobody. Então, você consegue usar o no ali, né, nas frases afirmativas. Então, não tem mágica. There is no magic to creativity. Inglês britânico, americano, britânico manteria, né, o som do T. Então, creativity. Não tem mágica para criatividade. In coming up with ideas. O come up é a segunda vez também que ele usa aqui. Por um acaso, vocês lembram? Quem lembra o que é come up? Come up. É o vir, sugerir, trazer. Também é um phrasal verb super útil, né, de você usar. Às vezes está num projeto. Posso dar uma sugestão? Uma maneira legal de você falar? Can I come up with an idea? Ou às vezes perguntar, alguém tem, né? Alguém sugere alguma coisa? Can anyone come up with an idea? O fulano veio com a ideia, ele trouxe a ideia de, sei lá, terminar até sábado. So Leo came up with the idea for us to deliver the project until the weekend. Ok? Aí lembra, todo phrasal verb, né, ele é composto por um verbo, né, uma ação, que a gente consegue conjugar, e aí uma segunda partícula, que normalmente é uma preposição. E aí lembra de conjugar. Então, eu trouxe, I came up. Perfeito, I have come up. I will come up. So you can conjugate it. Ok? Come up, trazer, sugerir, propor. With ideas in coming up. Aí também esse G fica mudo, né? Então junta tudo. Coming up with ideas. And there is no magic to creativity in coming up with ideas. Então não tem mágica para a criatividade de vir, né? De trazer ideias, né, de vir com ideias. Let's see. Creativity and coming up with ideas is just doing some very simple things. It's just doing some very simple things. Então é só fazer coisas pretty simple, very simple, really simple. Então, está em fazer coisas muito simples. Vamos ver quais são essas coisas. And I give lots of evidence.
And I give, aí ele fala, and I give lots of evidence. E eu dou muitas evidências. And I give lots of evidences. Aqui também uma outra maneira de falar a lot of. Então, a lot of ou lots of. Consoante vogal junta tudo. Aqui, ó, lots of evidence. Lots of evidence. E eu dou, e eu trago muitas evidências. Okay? Let's go, let's listen one more time, once again. Things, and I give lots of evidence. Persist. Aí encerrou lá, né? Então já explicou de ideas. Persist, ó, de novo. Evidence. Persist. Percebe que não é um E forte, é um P. Persist. Persist. Igual o serve, né? Que não é serve, não é um E forte. Serve. Aqui fica persist. E aí mantém aqueles, né? Quase pulando a letra I, parecido com uma letra E. Persist. Persist. Persista. Ele tá trazendo tudo no imperativo aqui, né? Então, você pode traduzir como persista ou persistir, mas só para que seguir a linha, né, do imperativo, a gente traduz para persista. Joe Kraus says persistence is the number one reason for our success. Aí essa pessoa diz, persistence is the number one reason for our success. Aqui também não tem segredo, né? Tudo bem ao pé da letra. Persistência é a razão, né? O motivo, que é esse reason aqui embaixo, é a razão, o motivo número 1 para o nosso sucesso. For success. Let's listen again. Joe Kraus says persistence is the number one reason for our success. Ok? Vamos sem legenda, só de ouvido agora. Vê se você consegue pegar todas as letras. Joe Kraus says Todas as letras, não, todas as palavras, let's see. persist. Joe Kraus says persistence is the number one reason for our success. Right. Guys, depois quem tem tempo, né? É um exercício que eu vou repetir sempre, que né, às vezes o pessoal acaba perdendo uma aula ou outra. É fazer esse shadow. Fazer esse mirror. Então, ouve a frase, repete em voz alta. Ouve a mesma frase, repete em voz alta. Ouve, repete. Cansou? Tá, acho que tá bem parecido? Beleza, tira a legenda. Vê o quanto você consegue pegar só de ouvido. Para você ir limpando, né, a sua audição. Quanto mais você faz isso, mais claro fica cada palavra. E mesmo as junções você consegue perceber, né, o que está juntando. E não precisa fazer no vídeo inteiro. De novo, seleciona umas 3, 4 frases. Faz esse exercício que vai ter muito resultado, tá? Foi para mim, o que mais trouxe resultado para minha compreensão foi esse exercício do shadow, né? Ou looping dictation, como muitas pessoas conhecem também. One reason for our success. You got to persist through failure. You got to persist. Joe Kraus says persistence is the number one reason for our success. Ih, agora eu vou ter que... Peraí, vamos ter que dar um refresh, que as legendas sumiram. Um moment. You got to persist. One moment, guys. Vou ter que dar um refresh na página. Vai aparecer um advertising, for sure. 1 minute, 1 second. Here we go. Ok. Agora veio? Veio. Right. A gente estava... Cadê serve, ideas, persist? Thank you. Let's continue. You got to persist through crap, which says persistence is the number one reason for our success. Joe Kraus. Eita, que agora tá em espanhol. One more second, you guys. 1 minute, English. Here it is. Let's Says persistence is the number one yes. reason for our success. You got to persist through failure. You got to persist through crap. Ok. Aqui é um dos highlights que eu fiz do vídeo no geral, porque, você vê, ele não fala you have. Em nenhum momento ele falou, né, no vídeo inteiro. Sempre que ele vem trazer essa ideia do ter, né, ter que, vai usar o got, have got. Então, você tem que persistir. Ele poderia falar you have to persist. You have to persist. Mas aí um outro estilo, né, de falar é usar have got. E aí, abreviando, you got. Aqui ele fala got ou got, ele vai juntar, né? Ele fala agora. Let's listen. Persist through failure. You got to persist. E aí, que a gente também já viu, né? Esse got junto com to vira gotta. Gotta. Então, you've gotta persist. You've gotta persist through failure. Então, você tem que persistir, né? No failure. Forgot the translation. You gotta persist through failure. Fracasso. Né? Você tem que persistir no fracasso. You've gotta persist through crap. Crap
Sabemos, né, que é um she, é uma palavra ruim, né? When we go to the bathroom, yeah, we go there. That's a word we could use. That's a very bad word, actually. É uma palavra que não é uma palavra legal de usar, tanto que ele faz uma brincadeira, na verdade. Ele fala a palavra, que é uma palavra que seria... Gente, eu não gosto de falar palavrão, tá? Então, se você quiser ver a tradução certinha, dá um Google aí rapidinho. Crap, what it is. Tá? Mas, enfim. Aí ele fala para fazer uma brincadeira parece que tá falando essa palavra, né, forte aqui na palestra, e ele vai explicar o que é crap. Through crap, which of course means criticism, rejection, assholes, and pressure. Aí o pessoal ri, né? Porque ele fez aqui um jogo, né, de palavras. Aí o que quer dizer o crap que ele tá dizendo aqui? Então aí é um acrônimo. Então, criticism. Aqui, ó, toda vez que termina com SM, né, no final tem esse fechar de boca, tá? Então fica criticism, criticism. Então, é crítica, que é criticism. Rejeição, rejection. Aí esse tion, né, fica com som de shan no final, rejection. Assholes. Aqui também pode ser um palavrão, mas podemos também traduzir com algo mais tranquilo, que seria um imbecil, idiota. Também, se você quiser ver ao pé da letra, aí você vai dar um Google. Mas a maioria das pessoas, acho que a palavra fucking, right? Asshole, crap, são palavras que todo mundo conhece. O que não presta, como diria minha mãe, a gente lembra mais fácil, mais rápido. Mas pode ir para uma tradução de filme, né? Que a gente vê aqui no Brasil, as legendas às vezes ficam engraçadas. Então, vamos colocar um imbecil, idiota, né? Assholes. Crítica, rejeição, imbecis e pressure, que é pressão. Ok? Que aí vem, né, essa palavra crap que ele está trazendo. Ok? Rejection, assholes, and pressure. You gotta persist through crap, which of course means criticism, rejection. Aqui, né, só que eu falei, which of course means que claro, né, claro quer dizer, which of course means... Assholes, and pressure. So the answer to this question... Aí ele falou um negocinho que cortou, né, não apareceu na legenda, the big end, so the big end. Então, o grande final, né, e o grande final, so the big end, the answer to this question is simple. Então, a resposta para essa pergunta é simples. Qual era a pergunta mesmo? Que tudo começou, né? A história começou lá, ele indo pro TED, e aí a menina perguntou o que para ele? Qual era o segredo para o sucesso? Que daí não soube responder e foi atrás para entender. Yeah? E aí ele trouxe esses 8 pontos. It's simple. Pay $4,000 and come to TED. Aí o bucks, né, que a gente viu. Então, pague $4,000, pague 4.000, né? Ele fala dólares? Não, 4.000 bucks. Aqui a gente entende como $4.000. Ou posso dizer só como 4.000, pague 4.000, né? Falando de dinheiro, porque tem o bucks aqui. And come to TED. E venha pro TED. Aqui eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com números também. Acho que foi terça-feira, né, que eu dei aquela dica do 100, né, do 300, 400, que se eu tenho 3 números, né, então a casa do 100 lá, eu sempre vou lembrar de colocar um H. Lembra do 100 com um Hzinho aqui. Porque sempre que eu tiver 3 números, o primeiro número, é o primeiro número e o H, do 100. 100, 200, 300, 400, e assim segue. Quando aparece 4 casas, né, a casa dos 1.000, aí você vai colocar um T, de 1,000, né? E aí depois aqui segue a mesma lógica. Se fosse, sei lá, um 5, aqui, ó, aí eu tenho 3, tá vendo? Ó? Então vem nessa lógica do H. Vou colocar um H aqui depois. Então eu vou ler 4,500. E aí, se você vai nessa lógica, fica mais fácil. Vamos colocar um outro número aqui, ó. Isso aqui é vou colocar aqui, ó. Então, tá vendo? São 4 números. Lembra do Tzinho aqui? 1,000. Tem 3 números, o Hzinho depois do primeiro. 200. Faz sentido? Foi essa lógica que me ajudou a entender. Porque qualquer número que você colocar vai ser a mesma coisa, ó. 5,847. Vamos, aí se tiver 2 aqui no começo, mas é a mesma lógica. Falando de dinheiro, né? Ó, lê o número e coloca um T. 10,000, 3 números. Coloca um H aqui no meio do 100. 10,200.
68. Ok? Depois me fala se ajudou, se ajuda. Para mim, foi algo que a gente tem muita gente tem dificuldade, né, com o número. Assusta com o número grande também. Então, aqui, pay $4,000 and come to TED. Então, a resposta para a pergunta é simples. Pague os 4.000 e vem aqui pro TED assistir. Brincadeira que ele faz, né? Or failing that, do the 8 things, and trust me, Or failing, de novo, né? Or failing that, ou não tendo sucesso, né? Ou fracassando no pagar os 4.000 e no pro TED. Do the 8 things. Faça as 8 coisas. And trust me. E confie em mim. Vamos ver de novo? or failing that, do the 8 things, and trust me, these are the big 8 things that lead to success. Então, confie em mim. These are the big 8 things that lead to success. Again. Things, and trust me, these are the big 8 things that lead to success. Aqui, o meu último highlight são nos números também, tá? Toma cuidado, lembra que sempre o final do número é muito importante, porque senão fica confuso. Porque eles são muito próximos, né? Ó, 8 versus 18 versus 80. Então, você vê que ele fala bem suave aqui, ó. Bem suave. 8, 8, 8. Nem o T sai. Agora, aqui, ó, na casa dos teens, né? Dos adolescentes, aí o teen fica forte. 18, 17, 13, 15. Ele é bem pronunciado. E na casa dos T's, né? O TY também é o T que fica forte. Então, aí o T fica um som de R no inglês americano, certo? 80, 90, 70. Esse aqui é um som de T. 70, 30. É o final que manda, porque os números são muito próximo. Então, se você não pronunciar, tem tanta entrevista no YouTube, né? O pessoal falam, e mesmo americano falando que tem essas confusões, imagina a gente. Então, fica prestando atenção no finalzinho do número e quando for falar, lembre de pronunciar bem o final deles, tá? Na casa do Tim e na casa do T. Ok? Tá? Então, these are these are the big 8 things that lead to success. Então, essas são as 8 grandes coisas que conduzem, lead ao sucesso, to success. Thank you, testers, for all your involvement. Aqui ele fala interview ou interview? Thank you, testers, for all your involvement. Eu acho que eu vi um T aqui, né? Interviews. Que daí também poderia ser interviews. Nem ele tem um padrão, né? Usou com T, usou sem, do jeito que quis. E aí a gente que lute, né? Pra entender quando é. Mas se a gente tem esses hacks, fica mais fácil, como eu disse, certo? Guys, vou colocar só esse pedacinho que a gente viu hoje, tá? Dessa última aula. Mais uma vez, quando terminar, né? Ou aqui essa aula, ou amanhã, se possível, dá um clique no vídeo original, ouve mais uma vez, vê o quanto você conseguiu entender, o quanto você conseguiu extrair agora só de ouvir, depois de uma semana inteira trabalhando no mesmo material. Tá bom? Você vai ver que parece que limpa o ouvido, a impressão que dá é que limpou a audição. Alright? Só o finalzinho, guys. Just this last minute here. Sem legenda, tá? Let's see. Let's just listen. Newland says it was a privilege to serve as a doctor. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires. And the first thing I say to them is, okay, well, you can't serve yourself. You got to serve others something of value because that's the way people really get rich. Ideas. Tedster Bill Gates says, I had an idea. Founding the first microcomputer software company. I'd say it was a pretty good idea. And there's no magic to creativity and coming up with ideas. It's just doing some very simple things. And I give lots of evidence. Persist. Joe Kraus says persistence is the #1 reason for our success. You got to persist through failure. You got to persist through crap, which of course means criticism, rejection, assholes, and pressure. So the answer to this question is simple. Pay $4,000 and come to TED. Or failing that, do the 8 things, and trust me, these are the big 8 things that lead to success. Thank you, testers, for all your involvement. Okay, and over. Yay, success! 1 week, guys, studying. That was very good. Guys, finalizamos o vídeo então. E lembra, tá? Ah, mas eu não entendi tudo. Não tem problema, né? E de novo, cada um tá num ritmo. Tem gente que tá um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás.
O ideal é por isso que é importante fazer o deparo, assistir o vídeo original primeiro, vir para as aulas e assistir depois no final. Que aí você vai ver o quanto você sabia e o quanto você evoluiu em tão pouco tempo. E essa sensação de evolução para nós é muito importante. Porque às vezes a gente não percebe o quanto evoluiu. E não importa se você pegou um vocabulário, dois, se você melhorou 1%, 10%, qualquer progresso é importante. Porque lembra, é o montante, tá? É um pouquinho por dia que você vai conseguir ter mais resultado. Tá bom? Então, se você veio aqui, fez a aula de hoje, ou fez a semana, enfim, fez o seu bloquinho aí, colocou o bloquinho na bolsa, é o que importa, tá? Estamos acabando. Fica mais 2 minutinhos, tá? Bem rapidinho. Deixa eu só relembrar, então, esse vocabulário aqui, do Video Main Vocabulary. Falei 2 minutinhos, uns 5, tá? Para ser, né, mais exata. Ó, be driven by aquela história do ser motivado, né? Então, sou motivada pelo meu trabalho. I'm driven by my job. I'm driven by my health. É uma expressão muito interessante de usar. Workaholic, que vimos a brincadeira, né? Até coloquei no meu Instagram. Que eu acabei falando workaholic em vez de falar workaholic por causa do vídeo da Dilma, né? Então, workaholic, alguém que é viciado em trabalho, né? Na ação de trabalhar, de terminar as coisas. E workaholic, por conta do afrolic, que é a ideia de prazer, né? Curtir alguma coisa. Então, é alguém que tem prazer, né? No trabalho. Que tem essa sensação de felicidade no trabalho. Pass on to, que é um phrasal verb. O pass on to, que é o transmitir, né? Passar adiante. Eu vou levar a informação para o pessoal do time. I will pass on the information to the team. To the team. Tá? Então, passar adiante, transferir, pass on. Aí esse you've got to, que é simples, mas não é nem sempre. A gente, mas esse presente perfeito tá usando. É só o have, mesma coisa que o have. You have got to, mas ou you have got, que é a mesma coisa que you have. I have a car, I've got a car. I have a house, I've got a house. Mesma coisa, tá? E a última que eu coloquei esse put the nose down in something, né? Que é uma expressão, não é ao pé da letra, mas quando alguém fala, you need to put your nose down in your studies, você precisa focar nos seus estudos. I need to put my nose down in this project. Eu preciso focar, preciso engajar nesse projeto. Tá bom? Mas também é uma expressão super útil. Então, se fosse eu, né, vendo esse vídeo, e eu não conhecesse essas palavras, eu tentaria fixar elas. Então, como? Lembra, pega um post-it, coloca essas 6 aí, coloca no guarda-roupa, coloca na tela do computador, dá um print, né? Tenta ter mais contato, pelo menos por uma semana, tá? E depois vai trocando os post-its, para poder ter esse contato visual e conseguir ajudar a memória, né? Não é fácil lembrar as coisas. Alright? E aí, por fim, vimos também durante as aulas as estruturas. Então, quando ele usou ali, né? Quando a gente fala, usa o do ou did, né? O auxiliar na afirmativa para dar ênfase na frase. Então, aquele, eu tenho, aqui, ó, I do have fun, eu me divirto sim. Eu conheço ela sim. I do know her. Eu entendi sim. I did understand what you said. Certo? Então, é só para intensificar, só para dar um ênfase na frase. Temos visto muito reflexive pronouns, né? Que é aquele myself, yourself, herself. Então, sempre lembrar que é o sujeito fazendo a ação para o objeto, ou seja, quem faz a ação é a mesma que recebe. Exemplo, eu me cortei. Então, eu não vou falar I cut me, eu vou falar I cut myself. Ela mesma, ela que se ajuda, ela que faz as coisas sozinha. She helps herself. As pessoas se prejudicam. Esse se prejudicar são as pessoas fazendo ação para elas mesmas, certo? Então, the people harm themselves. Ok? Reflexive pronouns. E o último, esse sufixo ness, que a gente transforma um adjetivo, ou seja, uma qualidade, por exemplo, bonita, linda, caro, num substantivo, por exemplo, compra, felicidade, tristeza. Exemplo, feliz é happy. Quando eu quero falar felicidade, eu vou pegar a mesma raiz e colocar o ness no final. Então, happy vira happiness. Doente, eu falo sick. Doença, nessa lógica, vai ficar sickness. Triste, sad. Tristeza, fica sadness. Faz sentido? Saber te dar. Precisa lembrar do nome, tá? É um sufixo. Não precisa lembrar.
Mas lembra que esse NES te ajuda a conseguir construir mais palavras, né? A lembrar de mais vocabulário. And over. And we finished. Done. Let's clean this sweat out here. Guys, thank you so much for being here. And I hope you enjoyed. I'll see you next week with the next video. Okay? Thank you so much. See you.